aproveitando a parte dos criativos, é, se você puder, sem aparecer, quando você vai fazer os criativos, buscar mais pontos em comum com a sua audiência. Exemplo prático: ganhar dinheiro. Quais são as pessoas que são muito conhecidas por todo mundo que deseja ganhar dinheiro? Muitas pessoas conhecem Elon Musk, Steve Jobs, Michael Phelps, conhece Mark Zuckerberg, conhece Jeff Bezos. Então eu posso, e eu estou falando de figuras internacionais porque é muito tranquilo você usar em anúncio. Eu posso pegar figuras internacionais e fazer anúncios com a imagem dela, e eu faço muitos anúncios pegando essas figuras internacionais. Por quê? Porque figuras públicas do Brasil você também pode fazer. Só que a questão, e por isso eu não dou dicas, eu acho melhor dar dica para fora, é que às vezes a pessoa não sabe utilizar uma figura pública do Brasil para fazer o anúncio com integridade. Às vezes ela acaba fazendo de uma forma que sai da lei. Então, por exemplo, eu fiz anúncios falando de Natanzinho, falando de algumas outras pessoas que mandaram uma caixinha de pergunta há um tempo atrás, quando eu ainda estava postando com frequência, que eu voltei há pouco tempo no Instagram, e elas falaram vários nomes. Falaram eu esqueci o nome, mas aquele cara do Flash, que tem o companheiro do filme do Flash. Aí eu fui ver, parece. Então todo mundo que o pessoal falou, eu fui pegando referências. Mas isso porque eu estou usando a imagem. Mas se eu não estou usando a imagem, eu quero pegar pessoas que são conhecidas dentro do nicho. Então, dentro do emagrecimento, você pode pesquisar quais são as figuras internacionais conhecidas. Você pode pesquisar em tecnologia, você pode pesquisar em qualquer área. Receitas. Receitas tem muitas pessoas do Brasil que você pode usar, que é tranquilo. Só é você ter cuidado em como vai colocar. Exemplo prático. Às vezes a pessoa usa a imagem da pessoa para dizer que o curso é dela, mas você pode usar a imagem da pessoa para dizer o seguinte: você não precisa ser o Masterchef para fazer uma receita extraordinária. Você pode aprender no nosso curso a fazer receitas incríveis utilizando ingredientes simples no dia a dia. Então eu posso pegar algumas imagens de chefes que são muito conhecidos e tá colocando só para fazer essa analogia, para chamar a atenção no primeiro momento. Mas bora levar em consideração que o conteúdo que explica o método, o curso, o que está sendo vendido, ele precisa gerar desejo. Então, se nós pegamos sempre um criativo que fica muito claro no primeiro momento, uma dor que resolve ou um desejo que vai resolver das pessoas, uma transformação que vai gerar, para depois explicar, é melhor. Quer mais exemplos disso? Se você for para TikTok ou para Reels, você vai ver que muitas vezes as pessoas começam fazendo uma pergunta, falando algo que é um resultado final. Às vezes no final daquele vídeo curto é que ela vai mostrar aquilo, mas ela começa falando, por exemplo, fui barrado de um restaurante e quase deu pi. Pronto. Aí começa o conteúdo. Por quê? Porque começar com o elemento que mais gera interesse, mais gera desejo no início, para depois você reter ela com o conteúdo. Então no anúncio, se tem algo que você promete, é pegar e logo no início colocar esse texto, apresentar isso para prender a atenção dela. Prendeu? Agora você vai ter que desenvolver a narrativa e explicar fazendo sentido. E aqui tem um ponto que é muito importante. Qual é a maior dor em chamar a atenção? Muitas vezes, por a pessoa estar utilizando o gatilho da curiosidade, ela demora muito para gerar o desejo. Ela começa falando, existe um método secreto, milagroso, de 7 passos, e não falou ainda o que é. Só que a gente tem que entender que quando a gente está rolando no feed, ou quando está nos stories e aparece um anúncio, se você está com o som ligado, sem querer, você já escuta os primeiros segundos. Então você não pode demorar para falar. Então os primeiros segundos, mesmo que você vá utilizar no criativo
o gatilho da curiosidade, no primeiro segundo você já tem que ser direto. Foi direto, aí depois desse ponto você pode aguçar a curiosidade. Por exemplo, já falou ali da transformação, aí você deixa claro, ó, muitas pessoas não chegam nesse resultado porque as pessoas mostram de uma forma muito complexa e você vai ver que se você já fez vários cursos de AutoCAD e conseguiu chegar nesse resultado, para você chegar nesse resultado você precisa, primeiro, ter uma metodologia para você conseguir fazer um projeto seu do absoluto zero em apenas 5 dias, mas se você tem uma metodologia para fazer um projeto, próximo passo, você precisa ter modelos prontos, porque se você for esperar uma oportunidade de estágio para estar aplicando na prática, você não vai aprender de verdade. E aí eu vou desenvolver uma narrativa que faz a pessoa ir entendendo o que é que eu faço dentro do meu método. Eu estou falando aqui de uma forma apenas para que você busque aplicar dentro do criativo que você vai desenvolver, mas aí eu finalizo esse ponto e entro no próximo. Todo mundo já está fazendo o criativo, então todo mundo precisa fazer o quê? Anúncio. Porque senão, como é que você vai saber se o seu anúncio é bom ou não? E vale muito a pena, se você puder, caprichar muito agora. Isso apenas se você puder. Às vezes passar um dia inteiro fazendo só um criativo muito bom ou 2 criativos, pensando em pegar esses que são muito bons, uns 2 ou 3 muito bons, e colocar em vários públicos. Porque você pode fazer vários criativos para ver o que começa a ter uma CTR melhor, mas quando você faz poucos criativos, só 2 ou 3 de alta qualidade, quando você coloca alta qualidade, a qualidade já é o elemento de diferenciação. A quantidade de criativos que são simples é muito grande, mas vende mesmo sendo simples. E quando você foca em aumentar a qualidade, subir a régua do criativo, isso vai gerar muito desejo, porque tem uma coisa inconsciente. A gente tende a olhar o nível de profissionalismo e já esperar que o produto também seja dentro daquele nível de profissionalismo. Então, se o criativo tiver com muitos erros, por exemplo, se tiver muito amador, às vezes o produto pode ser muito bom, mas a pessoa ela pode ter ficado com a impressão errada, porque passou isso no criativo. E é muito fácil dentro dos sites a gente baixar imagens de alta qualidade. Só que é importante que essa imagem ela chame a atenção. Essa imagem ela não pode ser mais do mesmo, não pode ser com muita cara de anúncio. E aí eu vou trazer agora, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Voltei aqui para os anúncios. Vou colocar aqui período máximo. São os anúncios que eu estou deixando rodar todos os dias. Mas tem aqui um ponto muito importante, depois que você fez um criativo bem feito, que você precisa prestar atenção. Eu vou colocar as métricas secundárias, que é o conhecimento que eu quero passar para vocês entenderem. E a gente observa que a média de todos está acima de 2%. Consequentemente, todos estão chamando a atenção, mesmo após alguns dias. Mas aí agora vem a parte de como é que eles performaram cada dia. Eles oscilaram ou não? Aí eu coloco apenas hoje, todos os anúncios estão com a CTR acima de 2. E esse em específico ficou com a CTR de 6%. Ou seja, hoje todos foram aprovados em critério de chamar a atenção e o conteúdo, e é isso que você precisa resolver. Você precisa saber que você deixou claro a oferta. Como eu sei, eu tenho um pai sabendo que eu deixei claro a oferta, então um criativo que já está acima de 2%, eu não fico com medo se ele vai converter ou não. Eu sei que ele vai, o Facebook entregando ele para o público que é comprador. Então, isso daqui já me traz uma tranquilidade. Aí eu coloco ontem, vou colocar ontem. Ontem eu vejo que teve um que ficou abaixo de 2%, CPC ficou caro, outro
ficou abaixo de 2%, ficou 1,42, CPC caro, porque um está 3,30 e outro está R$ 5. Mas um elemento fundamental é, mesmo o seu CPC estando um pouco alto, está dando lucro, por que eu preciso adicionar essa informação? Às vezes a pessoa vende para um nicho que o CPC dá centavos. E aí, se o CPC dá centavos, às vezes ela fica comparando com outro nicho muito caro. Mas o que importa não é o custo do CPC, e sim se está dando lucro. Quando a gente pega um ticket do produto e o CPC, não importa se o ticket é alto ou baixo. Não importa se o CPC você está pagando muito ou pouco. O que importa é, está vendendo bem? Porque um produto barato vendendo bem fica com lucro. Um produto barato sem vender bem, mesmo estando com o CPC baratinho, dá prejuízo. Quando eu pego a referência de ticket de ouro 297 e CPC de ouro, que é abaixo de 30 centavos, é a probabilidade de ficar com lucro dentro desse cenário. Se você tem um produto de 297 e CPC abaixo de 30, aí, meu amigo, é literalmente o céu. Vou aqui colocar agora dia 9 para a gente ver se todos performaram bem. E o que é que eu percebo? Tiveram criativos muito, mas muito bons, com CTR de 4%, esses 5%, e só um em específico que ficou abaixo de 2%. E dia 8 não rodou. Vou só conferir, dia 8 não rodou. Ou seja, em 3 dias, a maioria deles ficaram chamando a atenção, com a CTR acima de 2. Hoje em específico, todos ficaram chamando a atenção, porque todos, deixa eu colocar apenas hoje, todos ficaram, e um foi bem maior do que o comum. Quando a gente coloca no máximo, para poder ter um criativo que ele esteja vendendo bem todos os dias, a gente precisa pegar uma média que permita esse lucro. Então, dentro da média, todos ficaram acima de 2. Então, dentro da média, pegando até os dias que um ou outro ficou com a CTR baixa, ainda está compensando. Falando especificamente da CTR, se a gente vai para a parte das vendas, eu vejo que teve um em específico que ainda não vendeu. Será que ele teve pelo menos finalização? Já está mostrando aqui 2 finalizações. Mas e comparação com os outros? Bora ver. Vou colocar as métricas que a gente analisa, que são as que eu configurei do M3K. E vamos para finalizações. Pronto, aqui. Em finalizações, esse teve 2, foi o que teve menos, 3, 4, 5 e 7. Dá para perceber que até agora esse foi o que teve menos. Mas será que esse 3, ele teve menos cliques e por isso uma quantidade menor de finalização? Qual é o raciocínio? Vamos para a lógica. Eu tive menos finalização nesse. Então, será que ele teve menos clique? Porque se sim, então está aceitável. Mas se ele teve muito mais clique e ficou com menos finalização, então ou o público não está tendo interesse ou o criativo que eu estou colocando não é bom. Como esse público é o mesmo dos outros, então talvez sejam os criativos que estão nele. E aí eu consigo entender olhando agora para os cliques. Eu vou mais para o lado aqui que já vai dar para ver. Por coincidência, esse foi o que teve menos clique. E o clique ficou mais caro nele. Eu ainda vou deixar rodando porque esse é o que está com um dos maiores CPM. Então acaba ficando mais caro. Mas aqui, a partir do momento que eu for deixar um anúncio por mais tempo, eu posso aplicar a estratégia de reduzir o CPM, e eu vou fazer isso com vocês para a gente poder ter anúncios rodando por mais tempo, e com o gatilho ali da prova social, com autoridade, com todas as provas, comentários, isso é muito bom. Então, só esse. E agora vem um outro ponto: frequência.
Talvez você não tenha o hábito de observar, mas a frequência demonstra quantas vezes as pessoas estão visualizando o anúncio. Trazendo para uma linguagem mais simples, se aqui está dando mais de um, então tem algumas pessoas que estão vendo o seu anúncio mais de uma vez. Então aqui está dando 1,10, algumas pessoas, não são todas, estão vendo mais de uma vez. É comum acontecer isso. O próprio Facebook entrega para algumas pessoas que já assistiram mais vezes o mesmo anúncio para ver se essa pessoa clica, para ver se ela compra. Então, mesmo sendo público totalmente frio, ele já entrega como se fosse o remarketing, porque ele já sabe que entregou uma vez para essa pessoa. Ele poderia agora entregar para uma pessoa totalmente nova, mas essa pessoa tem alguma coisa em específico que o Facebook está entregando novamente para ela. Talvez ela pesquisou sobre o produto ou sobre o interesse que você está anunciando e ele entendeu que ela tem uma probabilidade maior de compra. Tem algum parâmetro que influencia nisso. O que é que você precisa guardar de informação? Nesse caso, quando a gente está rodando o anúncio no público frio, só não pode chegar em uma frequência de 2, mas frequência de 1,4, 1,5, às vezes é o próprio Facebook entregando mais vezes, ou o público está um pouco pequeno e está começando a entregar mais vezes para as pessoas. Mas não tem nenhum problema ficar 1,4. O que não é interessante é passar de 2. Porque se passa de 2, algumas daquelas pessoas viram muito mais de 2 vezes. E é isso que a gente precisa lembrar. Aqui, quando eu olho a média geral, que é no final, por mais que um teve 1,10, 1,9, 1,7, 1,11, ele mostra que a média é 1,23. Isso quer dizer, quando a média está mais alta do que esses, que às vezes ele entregou para as pessoas do conjunto 05 o criativo que estava aqui, aí para as pessoas do conjunto 02 entregou os criativos que estavam aqui, então ele mesmo já tinha entregado um criativo de outro conjunto e foi entregando o outro. Por isso que a média está dando um pouco maior. E a gente consegue entender isso olhando para esse dado. Mas se tivesse de fato menor ou dentro do que está aqui, que o máximo aqui seria 1 em 11, se ele tivesse de 1 em 11 para baixo, ele não estava entregando os criativos para as outras pessoas que foram impactadas já. Aqui a gente consegue ter essa noção. Mas vamos para outra coisa muito importante. Alcance, por mais que sempre dê um número maior, mas a gente não foca em quantas pessoas foram alcançadas. Qual a diferença de alcance para impressão? Impressão são quantas vezes o anúncio apareceu, mas ele pode ter aparecido mais de uma vez para a mesma pessoa. Então, impressão vai ter sempre um número maior. Mas alcance, a impressão tem 574, mas alcance são pessoas únicas. Então, pessoas únicas impactadas apenas uma vez são 524. Mas ele entregou para algumas pessoas mais de uma vez. E a gente consegue saber isso quando a gente olha em impressão, teve 574, ou seja, uma diferença em média aí de 50, 24 para 74. Então 50 impressões foi ele entregando novamente para as pessoas. A mesma coisa acontece com os outros. Deixa eu pegar esse outro daqui, 345, teve menos alcance, porém a impressão dele está 383, ou seja, quase 50, não chegou a dar 50 a mais. O que a gente pode pegar aqui? Eu não vou estar mexendo, eu quero que vocês tenham mais familiaridade com os números. Então, eu preciso também observar quais são os padrões que estão dando em finalizações. Porque finalização é o que está tendo mais próximo de compra. Então eu vou aqui, detalhamento, aí eu seleciono posicionamento,
Caso o seu não mostre o posicionamento aqui, como é que você faz? Você clica aqui e desce para a opção por vinculação. E depois de por vinculação vai ter o nome posicionamento. Que aí aqui agora eu consigo analisar em relação à venda, onde saiu, olha só, eu deixei Facebook e Instagram. E a venda saiu onde? Facebook. Por isso que é importante, às vezes, a gente não subestimar o poder do Facebook. Se você faz a atividade de modelar os concorrentes do jeito que está lá no módulo, você vai observar que muitos concorrentes vendem muito mais no Facebook do que você imaginava, porque tem muita pessoa que ainda usa o Facebook. Então, às vezes a gente, por usar muito uma mídia, acha que as pessoas só usam ela, mas nas mídias sociais tem gente todo dia acessando. As duas finalizações que teve, duas foram no Facebook, uma no feed do Instagram e uma no feed dos stories. Indo para o outro, a venda do outro também foi no Facebook. E finalizações nos stories do Facebook e no feed do Facebook. Teve mais que isso ou não? Não. Teve. Espera aí que eu me perdi, foi mal. Acabei confundindo, mas repetindo. Ele dá 5 finalizações. Aqui nós já vimos 3. Deixa eu ir descendo devagarzinho para não me perder. A outra foi no Instagram, explorar do Instagram, e outra no Reels. Tem muita gente que às vezes não fica rolando a barra do feed, porque não segue muitas pessoas, mas fica rolando a barra do explorar. É por isso que no explorar sai venda, tem finalização, porque tem gente que está lá. Se existe esses posicionamentos, é porque tem gente acessando, senão, quando não tem acessos, a ferramenta atualiza e elimina esse posicionamento. Indo para o próximo agora, o 03, que só teve 2 e foi o que não saiu venda. Vamos ver onde foram as duas. As duas foram apenas no Reels. Será que esse não saiu venda? Olha agora a inteligência que a gente precisa ter. Será que foi justamente porque ele não entregou no Facebook e não integrou no Instagram? Bora ver se foi isso. Se ele só entregou no Reels. Ele teve 3 cliques no Reels. De 3 no Reels, 2 deram finalização. Teve 5 no feed do Instagram e só 1 no Facebook. Ele não entregou muito no Facebook. Deixa eu voltar lá para baixo. É o 03, eu passei demais. Pois aqui, achei 03. Selecionar ele para não perder ele de novo. Então, esse daqui que não saiu à venda, por incrível que pareça, ele não está entregando nos posicionamentos que venderam. Eu poderia deixar só os que estão vendendo? Posso. Mas por hora eu estou deixando o Facebook com essa liberdade. Vou para o 02 agora, que é o de baixo. O 02 teve 7 finalizações e 2 compras. Onde será que foram essas compras? Bora descer para ver. Uma foi no feed do Instagram e teve 3 finalizações no feed. Teve uma finalização no Reels, teve 3 finalizações nos stories e outra compra nos stories. Então teve 2 no total no Instagram. Uma do Instagram foi no feed e outra foi no story. Só falta um para a gente finalizar essa parte. Esse daqui teve uma compra e 3 finalizações. Uma finalização foi no feed do Instagram, outra foi no Instagram Reels e outra foi no Stories, que foi onde saiu a venda. Então eu vi que tiveram 2 vendas Stories, 2 vendas Facebook Feed e uma venda Instagram Feed. Ó. Só somando para você poder observar, uma Stories,
duas stories com essa, uma feed e só vai ter essa feed de Instagram. Subindo mais. Facebook, uma, e a próxima também vai ser Facebook. A próxima também Facebook, ou seja, duas no feed do Facebook, uma no feed do Instagram, duas nos stories. Como eu fiz justamente os criativos para eles performarem bem em todos os posicionamentos, eu vejo que de fato eles estão performando bem em mais de um. Quando eu for depois tá deixando o anúncio por mais tempo, se eu quiser eu deixo só os posicionamentos que venderam, e é importante a gente ter esses dados para a gente poder ser mais assertivo no gasto, porque essa é uma das formas de aumentar o lucro. Qual é a outra forma? A outra forma é quando a gente consegue ter criativos com CTR mais alto e o CPC bem baixinho. Então a gente precisa sempre pegar as informações, usar elas para nos próximos criativos fazer melhor. Se no início você ainda não tem muitas informações, você deixa o anúncio entregando mais, porque esse investimento vale ouro. O conhecimento dos dados faz você agir da forma correta. E é isso que faz com que, se depois você quer sair de R$10 por dia em cada conjunto e quer ir para R$100 por dia, você pode olhar para as métricas e ver, está dando lucro, está dentro do esperado, se sim, deixa. Se não, você precisa analisar mais, entender exatamente os melhores para depois que entendeu aumentar. Porque tem uma coisa que a gente já se prepara quando a gente quer vender mais. Quanto mais vai escalando, vai acontecer, às vezes, do criativo ir caindo a CTR. Porque ele não teve uma grande entrega e quando começa a ter uma grande entrega, vai caindo. Então, no início, a gente tem que esperar os melhores resultados, porque depois de um tempo, ele vai ficar ruim. Mas antes dele ficar ruim, ele ultrapassa facilmente mais de 50 vendas, porque a gente trabalha com públicos do Brasil que são muito grandes. Não são públicos só de 1 milhão de pessoas. Mesmo que você pegue um nicho pequeno, sempre são públicos bem grandões mesmo. E quando você coloca totalmente aberto, se o seu produto vende para todos, aí é que é bom. Por isso, explicando para você, por que as pessoas escolhem tanto nicho black? Por que elas escolhem tanto trabalhar com ofertas bem agressivas? Porque tudo aquilo que tem muito desejo, você tem a probabilidade de encontrar muitas pessoas que aceitam aquela promessa. Então não são todos dentro desses nichos de oferta black que vão comprar essas promessas, mas vão ter muitos que aceitam porque eles querem esse tipo de resultado, por exemplo, que está sendo proposto. E vale a pena você focar em nichos grandes, mas ter uma oferta que não dá bloqueio. Afinal, por mais que eu utilizei criativos que são agressivos, mas está tudo dentro da política. Não tem nada fora das políticas e por isso não deu bloqueio. E é a parte boa. Ficar tranquilo que não vai dar.